Ou é ar... De... Ou é mulher? Ah, meu Deus, não sei. Hello, YouTube! Estou aqui de volta. Da última vez vim com um passo a passo de um lenço que eu criei. E agora eu vim falar de uma coisa muito importante também, que é o styling dos nossos personagens, dos seres que a gente cria. Vou trazer aqui algumas artes que eu fiz, que eu pensei direitinho na roupa de cada personagem. Vou trazer algumas referências, falar um pouquinho de como eu faço esse processo, mas vamos começar do começo. Acho que quando a gente começa a desenhar, não necessariamente é natural que a gente pense, nossa, qual será o look que a pessoa que eu estou desenhando vai estar usando. Então a gente costuma ir no basicão, né? E beleza, eu acho que tudo bem. Quando o nosso foco é outro, a gente não precisa necessariamente trazer, né, um look babadeiro pro nosso personagem. E isso é uma coisa que varia muito de projeto para projeto. Tem projetos que eu coloco aqui, ó, t-shirt, uma calça basicona, e é isso, porque tem outras coisas que precisam chamar mais atenção do que o próprio look. Então, quando eu comecei a desenhar, eu não tinha tanta essa preocupação, sabe? Só que aí eu fui evoluindo um pouco nas minhas criações e aí eu comecei a pensar nisso. E tem um ponto também. Eu trabalhei na Farm por 4 anos. Então lá na Farm eu tinha que desenvolver, às vezes, aplicações das estampas que eu estava fazendo. Então eu estava muito envolvida com a moda, de certa forma, sabe? Por mais que eu não seja, ai meu Deus, a especialista da moda, não dá pra dizer que eu não estava envolvida ali, né? E aí nessa de estar ali pensando, nossa, que roupa será que vai funcionar nessa estampa? Ou então, como desdobrar esses elementos em diferentes looks? Eu fui levando isso também pra ilustração. E aí eu pensei, cara, vamos dar um glow up nesses personagens? E quando eu vi, eu já tava ali, ó, pensando num babadinho, numa pulseirinha diferente, num negocinho assim um pouco mais incrementado. Todo mundo sabe que a moda também comunica, que ela também ajuda a gente a reforçar a nossa personalidade, a reforçar alguma ideia que a gente quer passar. E por que não trazer isso para nossa ilustração, para nossa arte, né? E aí quando eu falo moda, eu não tô querendo falar, ai meu Deus, a roupa da Gucci, o tênis da Balenciaga. Beleza, isso faz parte, mas também tô falando de outras coisas, daquela moda que tá referente àquela cultura, daquela peça que é muito especial, daquele contexto, ou então de alguma coisa afetiva, alguma coisa que a gente usava, sabe? Eu acho que tudo a gente tem que pensar muito no que a gente tá criando, de forma geral, pra depois aplicar essa parte de styling, né? E aí, amigos, eu vou abrir aqui esse painel que eu criei. Eu dei uma leve organizada nele, por mais que não pareça, mas eu tenho essa mania de criar um painel no Canva mesmo, sabe? Que é mais prático. E aí eu vou jogando imagem, fica um caos. Quando eu vou apresentar para o cliente, eu dou uma arrumada. Aqui no caso, como eu fui a cliente, ele esteve bagunçado todo esse tempo, até hoje. E as 3 artes que eu falei que ia mostrar aqui para vocês, que eu criei, são essas 3 aqui. São 3 pôsteres que eu fiz para uma loja que acabou virando bandeira e caderno também. E se vocês repararem, não é qualquer roupa que eles estão usando, né? E essas roupas eu fiz uma pesquisa antes para conseguir chegar nesse resultado. E eu vou mostrar para vocês mais ou menos o caminho que eu tracei até chegar aqui. Para quem ainda não sabe, eu sou indígena, eu sou do povo Tapajó, nasci lá em Belém do Pará e eu moro aqui desde criança no Tocantins. Então assim, a cultura nortista, a cultura indígena, a natureza, tudo isso está muito presente nas minhas criações, principalmente quando são pessoais, porque aí eu posso realmente trazer, ó, as vozes da minha cabeça à tona. E aí eu fiz um compilado dentro desse painel do Canva de referências. E eu também moro na cidade, né? Então, assim, estou em contato com essa moda que é mais tradicional, mas também, tanto quanto, com essa moda que é importada, que a gente traz lá de fora. E aqui, na hora de pensar na roupa desses personagens, eu quis trazer tanto as referências que são muito internas minhas, quanto o que eu vejo por aí também. E quem são esses personagens, né? Lá na minha aldeia, a gente fala muito sobre os encantados, que são esses seres que às vezes é gente, às vezes é bicho, às vezes é os dois, às vezes é uma pessoa que se transforma em bicho. E aí eu pensei, vou trazer esses encantados
de uma forma um pouco mais pop. Porque se eu quisesse retratar eles exatamente como as pessoas falam deles, ia ficar igualmente lindo. Mas aqui eu quis deixar um pouquinho mais pop, né? Como eu falei, trazer um pouquinho das minhas referências, não só da floresta, mas da cidade também. Vou, inclusive, abrir aqui o meu projeto no Behance para ler esse textinho que eu escrevi. Eu uso meu Behance como portfólio e de vez em quando eu tenho feito isso, escrito os projetos mais como eu mesma falaria, sabe? Eu acho que isso humaniza um pouco mais. Se é o ideal, não sei, gente, mas é como eu tenho gostado de fazer. Vamos lá, vou recitar aqui este textinho. Encantados é o nome dessa série. Acho que seres híbridos sempre estarão presentes em minhas criações. Sinto no fundo da alma uma súbita vontade de desenhar esses seres. Como mulher tapajós, sei que essa vontade representa algo que vem além do que muita gente experiencia. A série Encantados mistura diferentes referências, desde memórias e histórias da aldeia e cultura paraense que me eram contadas dos parentes que se transformavam em bicho, a referências de moda da cultura tocantinense e de uma moda importada do exterior. Esse mix de referências diversas me representa muito como uma pessoa que cresceu na cidade, mas não perdeu o contato com a sua origem, ali no território indígena Cobra Grande. Gosto quando a arte vai além do que a gente consegue ver, e essa série é mais uma dessas. Bom, acho que deu para entender mais ou menos o que passou pela minha cabeça na hora que eu estava criando. E vamos às referências. Aqui, gente, tem um compilado. Eu acho que se fosse para apresentar para o cliente, seria bom ter as referências. Aqui eu só joguei as imagens, estava com o link aberto ali do lado. Então tem muito da cultura indígena, tem algumas roupas que tem um pouco de grafismo, tem vestes que são muito da cultura paraense, da cultura tocantinense, tipo esse aqui, ó, de capim dourado. Cestaria, palha, tem até esse vestido aqui da Farm, que foi uma parceria dela com o Denilson Baniwa. E eu tive o privilégio de poder trabalhar em cima da arte dele. Tem a Nalimô também, que é uma estilista indígena. Essa roupa aqui que a Gabi Amarantos está usando de palha, coisa mais linda. E algumas referências importadas, né? Porque tem um negocinho, lógico, eu fui tentando procurar coisas que se relacionavam de alguma forma com o contexto que eu estava querendo retratar. Então, é uma bolsa de artesanato, de palha, uma jaqueta de miçanga. E aí, fiz esse compilado. Não necessariamente usei tudo, tá? Primeiro eu faço esse compilado para depois definir exatamente o que eu vou usar. E separei aqui mais ou menos o que cada personagem iria vestir. Então, a primeira seria uma onça. Pensei nesse blazer, né? Coloquei aqui a saia de palha, por baixo uma saia aqui, remeta àquela saiona de chita do carimbó. E escolhi uma planta para cada arte também. Aqui o nosso lobo-guará com um brinco de pena, colar de miçanga. A princípio eu tinha pegado esse vestido para ser ref, mas as coisas elas vão mudando no meio do caminho, né? Então, não necessariamente o que eu usei como referência ou até o que eu rascunhei vai virar o desenho final. As coisas vão se transformando e eu acho que isso é importante também, porque à medida que a gente vai desenvolvendo o desenho, a arte, a gente vai entendendo melhor se aquilo funciona ou não, né? Aqui a Maria Leque, peguei essa ref aqui do vestido da Nalimô, que é de flor, só que aí eu resolvi retratar a Vitória Régia. Essa referência da bolsa, na verdade, é um brinco, mas eu achei que seria legal se virasse uma bolsa. E aqui embaixo nós temos os rascunhos. Fui tentando dar vida, pensando nessa composição, né? Eu queria que fosse uma coisa bem preenchida, sabe? Poderia ser mais minimalista, mas eu não sou muito a pessoa do minimalismo. A menos que tivessem outras coisas que engrandecessem essa arte de alguma forma. Mas aqui eu quis dar muito destaque a essas roupas. E aí eu acabei criando essas camadas de peças. E aí, gente, deixa eu colocar aqui o sapatinho de cada um. Não necessariamente precisa ser igual, claro, porque são referências, né? Então eu dei essa modificada aqui. Eu acho que esse último é o mais parecido, mas assim ficou o rascunho dessas três artes. E agora a arte final.
Aqui quase tudo se manteve, né? Eu acho que o que mais mudou mesmo foi esse lobo-guará. Ele tá aqui com uma blusa diferente, né? Eu tinha pensado em fazer essa estampa meio localizada, mas aí acabou virando um grande floral também. Usei a flor da Vitória Régia, que eu tinha desenhado e saí replicando. E aí fui desenhando eles, cada um na sua paleta, pensando que os 3 seriam um conjunto, então não poderia ficar nem igual, nem muito diferente, porque é para ser uma coleção mesmo. E eu acho que trabalhar texturas diferentes também é uma coisa interessante. Eu vou mostrar aqui outros trabalhos que eu fiz, porque vocês vão ver que nem sempre eu vou estar usando esse recurso de fashionizar meus personagens. Olha, esse daqui do Sarará eu fiz isso. Pensei direitinho na roupa de cada um também. Fiz a mesma coisa. Aqui, eles não têm tanto protagonismo, né? Mas eu achei que ficaria legal porque eu queria muita informação. Tudo tivesse muita informação mesmo, porque é a linguagem visual do Sarará. Aqui nessa estampa da Farm, tem uma roupinha mais simples, né? Mas também totalmente referenciada aqui no carimbó. Então eu fiz a saiona de chita, fiz o rapaz com essa camisa aberta aqui no meio, de calça, porque geralmente é assim que eles se vestem. Aqui nessa arte da Natura, que eu fiz para o projeto de Tucumã, vocês reparem que já não teve tanto esse desenvolvimento. Eu acho que assim, por exemplo, elas estão fazendo uma colheita. Aí será que cabe também fazer uma saia de paetê com sobretudo? Às vezes não cabe no projeto. Teve esse outro aqui também, que eu fiz pro arraiá da capital aqui da minha cidade. E eu pensei na roupa de cada personagem. Deixa eu descer lá. Nesse primeiro casal, eu quis fazer como se fosse a aliança entre a nossa cidade e o arraial. Então essa moça, ela tá com um vestido que faz referência à bandeira de Palmas, Tocantins. E o rapaz com uma roupinha xadrez e uma calça que é pra lembrar a chita. Então era pra representar essa união. A segunda, ela tá com um chapeuzinho de capim dourado. Pra quem não sabe, o capim dourado ele é muito símbolo aqui da nossa região. E ela tá usando esse vestido também xadrez, que é com uma florzona de piqui. Fiz aí a estampa da roupa dela também. E o último personagem, ele tá pra representar a nossa serra, que tem aqui na nossa cidade, que é o nosso cartão postal. Então, o barrado do vestido dela tem essas palmeiras, que também tem muito aqui, junto com a serra que faz todo o horizonte da nossa cidade. E eu sei que o nosso assunto é styling, mas eu vou dar uma passada aqui por algumas imagens que eu usei como referência para fazer essa moldura dos personagens. Então, o que eu pensei? Quero que seja um barrado mais orgânico. Ao invés de ser aquela coisa mais reta, pensei, vamos fazer alguma coisa que não tenha uma delimitação tão quadradona. E aí coloquei essas referências de elementos de ilustração científica, só que assim... Isso acabou ficando de lado. Eu pensei que isso vai ser recurso para outra ilustração. No momento, achei que não cabia tanto. Coloquei essas imagens aqui das miçangas, mas para representar que esse barrado também seria feito por miçangas. E aqui, no último, eu fiz uma montagem com essa pulseira da esquerda e uma arte que tem lá no começo, só para mostrar mais ou menos. Se vocês perceberem, tá totalmente diferente, mas queria, né, que essas duas coisas acontecessem. As miçangas e essa moldura mais orgânica. E no final, essas miçangas, elas vieram para desenhar as cobras, porque para cada arte eu escolhi uma cobra aqui do Tocantins. Eu tinha acabado de ganhar um livro chamado Serpentes do Tocantins, e aí fui lá olhar o desenho que tem em cada cobra e desenhei elas com essas miçangas digitais. E aí, gente, eu falei aqui muito das referências que eu usei para criar essas 3 artes, mas assim, como eu já disse, isso vai variar muito de criação para criação, de projeto para projeto. Às vezes o cliente, ele não tá tão aberto assim a você desenhar um personagem que tá um pouquinho, né, com uma roupa mais chamativa. Nem todos esses lookinhos precisam ser super exuberantes. Eles têm que corresponder com o contexto da sua arte. E você também pode simplesmente ignorar, fazer ele até sem roupa. Eu acho que assim, cada um escolhe, né, os seus caminhos. Eu tô aqui falando um pouquinho disso, mas fica a critério de cada um se vai fazer uma roupa mais minimalista, se vai fazer uma roupa um pouquinho mais tradicional, o que vai fazer. E aí eu trouxe aqui também algumas referências de artistas e de lugares onde vocês podem fazer essa pesquisa. Eu acho que o principal
tá bem aqui na nossa memória. A gente pode resgatar lá do fundo uma peça de roupa que a gente gosta, alguma coisa que marcou a gente em algum momento, um estilista que a gente viu o trabalho e ficou, ai meu Deus do céu, que coisa linda. E eu vou abrir aqui essas referências. Gente, eu não sei falar o nome dessa artista, mas eu acho muito incrível, porque ela dá muito enfoque na roupa, sabe? É assim, outra coisa, nem sempre a gente vai poder desenhar desse jeito, por exemplo, com um tênis gigantão. Se eu colocasse isso, por exemplo, no projeto que eu fiz pra Dengo, de Páscoa, imagina, nada a ver. Mas eu acho lindo, eu acho que super funciona de inspiração. Ela tem esse site aqui que dá pra ver muito bem, que ela pensa muito na roupinha dos personagens. Eu acho isso a coisa mais linda. E aí vamos ao próximo. Esse aqui também, gente, isso daqui. O trabalho desse artista, ou é mulher? Ah, meu Deus, não sei. O trabalho dessa pessoa é incrível. Eu fico assim, embasbacada. Eu sigo no Instagram e aí toda vez que aparece lá pra mim eu fico assim, gente, não tem como. Isso daqui é perfeito, sério. Muito lindo, muito lindo. E aí eu vou abrir aqui pra vocês verem que claramente foi pensado aqui num lookinho. E olha que legal. Às vezes é uma peça simples, tipo aqui, um manto. Mas aí a pessoa pensou neste manto como uma parte muito importante da ilustração. É como se tivesse uma ilustração dentro da ilustração, da arte, né? Olha aqui, fez um peito com uma estampa localizadinha também. Aqui, ó, sem roupa nenhuma também, porque nem sempre cabe, nem sempre precisa. Às vezes a gente só, ó, deixa peladão, deixa sem nada. E o trabalho do meu colega, esse aqui eu tive o prazer de conhecer quando eu trabalhei na Farm, que é o Breno. E aqui ele tem essa arte ancestral, ele faz essas ilustrações totalmente focado no contexto afro-brasileiro do qual ele está inserido. E é muito legal, aqui vocês podem perceber que é realmente algo pensado dentro do que ele quer representar. Muito lindo. E por hoje é isso, gente. Não é isso por hoje não, ainda falta uma parte. Nalimor, deve ser Nalimor. Aqui o site da Nalimor. Estilista indígena, icônica. Eu acho que a gente tem que olhar para as marcas que a gente gosta, e essa daqui é uma delas. E aí você não precisa necessariamente desenhar aquela peça, mas isso serve como inspiração, como qualquer outra referência que você vai usar para criar sua arte. Aqui o clássico Vogue Runway, eu acho que aqui dá para tirar muita ref, aqui já é uma coisa mais de fora, né? Tem muito Brasil também, mas a gente já foge um pouco do tradicional. Mas eu acho lindo também, gente. Nossa, tem cada coisa horrorosa também, mas tem cada coisa linda. Revista Elle, muita ref. A gente pode entrar aqui na categoria moda e ficar aqui só babando nas coisas belas. E o clássico, esse daqui eu não sei nem se eu deveria falar, mas, né, vou trazer ele porque esse aqui é o classicão, todo mundo usa, o Pinterest. Jogue aí a sua tag principal e
desfrute de muitas imagens. Tem que pensar que todo mundo tá olhando pro Pinterest. Então, assim, se quiser olhar algo diferente, não sei se aqui é o melhor lugar, mas aqui é muito bom também. Eu sou suspeita porque eu uso muito o Pinterest. Lógico que eu tento pesquisar nos meus livros. Tento não, né? Eu pesquiso nos meus livros, eu pesquiso em site, museu. Mas o Pinterest, ele é uma ferramenta muito prática. Eu acho que ajuda bastante a gente a pesquisar. E aí, ao invés de ficar só olhando as imagens de forma aleatória, né? Tipo, só descendo a tela infinitamente... clica na imagem, tenta descobrir a fonte, a história daquela peça. Eu acho que tudo isso ajuda muito, sabe? Eu acho que trazer profundidade para a arte é muito importante. Beleza, que nem toda arte precisa ser muito profunda, mas assim, né? Torna o nosso trabalho muito mais bacana. E aí aqui vocês conseguem ter acesso a diferentes desfiles, ou então editorial. Vai atrás do material completo, que eu acho que é muito mais rico do que ficar só olhando referência sem nem saber de onde é. E é isso, gente. Trouxe um pouquinho do meu processo, plantei aí uma pulguinha atrás da orelha de vocês pra tornar esses personagens mais fashionistas. Deixando claro, como eu sempre tento deixar claro, isso é um pedaço do meu processo, isso não corresponde com tudo que eu fiz desde o começo da minha carreira e nem corresponde com o que eu farei. Muito provavelmente isso daqui vai passar por muitas metamorfoses, pode ser que daqui a um ano eu nem faça mais esse tipo de coisa, ou então eu tenha transformado totalmente esse tipo de pesquisa e de construção dos elementos. E cada profissional, cada artista personaliza, né, sua criação de acordo com o que funciona para si. Então fiquem aí com essas informações e usem como vocês bem entenderem. E para quem quiser continuar vendo vídeos como esse, pode se inscrever aqui. Eu acabei de começar, mas eu pretendo não parar. Se parar, gente, aconteceu alguma coisa. Se inscreve, curte, comenta. Se vocês quiserem dar ideia de mais vídeos, eu sempre tô tentando ler tudo, pelo menos aqui no YouTube, né, que é onde eu ainda consigo ler. Eu tô tentando ler, eu anoto aqui, deixo aqui na listinha. Vou pensando o que dá, o que não dá pra fazer. Vou pegando os feedbacks, porque eu acho que é muito importante também, né? Vou deixar aqui na descrição também o link da minha loja online, que é onde estão esses 3 prints. Bom, pelo menos aqui em janeiro, fevereiro, março, abril... Janeiro, fevereiro, março... Abril. Pelo menos aqui em abril eles estão disponíveis. E é onde eu deixo as vozes da minha cabeça dominarem e crio aí de forma 100% autoral. Beijo, galera. Obrigada por chegarem até aqui e até mais.